Olá a todos! Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo do canal Operação Refúgio. Gostaria de iniciar lendo o versículo de Gênesis capítulo 19, versículos 12 e 13. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, como genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado e chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. O tema do vídeo de hoje é mudança para o campo, o sonido certo da trombeta. Porque temos hoje em dia, meus amados, infelizmente na igreja hoje em dia nós temos dois extremos com relação à mensagem da mudança da cidade para o campo, né? Deus graciosamente nos concedeu testemunhos sobre a saída da cidade para os campos por meio da irmã White, a profetisa a irmã White. E esses testemunhos têm sido pegos e feito alarmes e extremismo, ou então têm sido silenciados. E eu queria tocar já nesse ponto aqui, na consideração da mensagem de hoje. O primeiro extremismo é que alguns, infelizmente, acham que devemos sair da cidade a todo e qualquer custo, de qualquer maneira. Para estes, né, quem mora na cidade está perdido. Né? É como se não houvesse salvação dentro das cidades. E esta mensagem está equivocada. Há aí um extremismo. Há aí um extremismo. Né? Então existe extremismo na mensagem também de saída da cidade para o campo. E isso a gente deve ter o cuidado. Né? Também alguns querem sair da cidade e formar-se colônias nos campos. E Deus, já na época da irmã White, deu testemunhos mostrando que essa era uma maneira equivocada de sair da cidade. O Espírito Santo quer dirigir o seu povo de forma espalhada, né? Eles vão para os campos de forma espalhadas. Quem sabe, próximo de cada cidade, haverá um servo de Deus residindo no campo. É assim que o Espírito Santo dirige a obra da saída da cidade para o campo. Não é para aglomerar num ponto só. Aliás, muitos saem sem a orientação do Espírito Santo. Então há extremismo, existe alarmismo, pessoas que saem de maneira precipitada, quando ainda não está amadurecido para tomar essa decisão, para fazer essa saída. A saída deve ser com oração, com planejamento. Tem muitos também que vão para longe demais das cidades, né? A orientação é: agora o povo de Deus deve sair da cidade, mas residir a uma certa distância próxima da cidade, para que isso facilite o evangelismo da cidade. Então tem muitos que já agora estão indo para as montanhas mesmo, bem distante, né? E não há uma preocupação com a missão. E essa é uma cilada do inimigo, de Satanás, para que impede a pregação do evangelho, né? Realmente a sobrevivência é um dos pontos dado nos testemunhos para o povo de Deus deixar as cidades, mas é um dos últimos. Existe pelo menos 15 razões nos testemunhos da irmã White para deixarmos a cidade. E se nós apegarmos apenas a esta da sobrevivência, nós estaremos equivocados. Vamos cair no egoísmo e falar: eu vou salvar a minha pele, a pele da minha família, dos meus, e os outros é, é, eu não estou nem aí para os outros, né? Então, essa situação está errada, está equivocada. Devemos sair da cidade, mas sem perder o senso de missão, de pregação do Evangelho. Então, existe essa saída extremista e uma mensagem de um alarmismo extremista sobre sair da cidade. E eu passo agora para falar sobre o outro ponto com relação à saída da cidade, que também está equivocado. Muitos dizem que a época de deixar a cidade é somente quando saiu o decreto dominical, né? Alguns dizem que até reconhece que existe nos testemunhos da irmã White uma orientação para sairmos da cidade agora.
mas jogam tanta areia e tanta água nessa orientação que sempre que eles falam, eles dão a entender que é para o povo ficar na cidade. Este posicionamento está errado também, o qual aqui eu percebo que é o que é mais comum hoje na igreja. Infelizmente, a mensagem da mudança da cidade para o campo, ela está meio que silenciada na igreja hoje. Isso aí é uma obra do inimigo também. Tem muitos que têm plenas condições de adquirir um campo hoje e não está fazendo. Tem muitos que têm plenas condições de fazer a mudança da cidade para o campo e não está fazendo. Por que que não está? Porque a mensagem não está sendo dada o sonido certo. É muito cômodo, né, viver na cidade, mas Deus tem uma orientação que, baseado nos testemunhos aqui, pelo que eu tenho visto, se você ler os 2 livros mais importantes sobre a saída da cidade para o campo, que é o livro Vida no Campo e Ministério para a Cidade, você vai ver que a orientação é, a regra é deixar a cidade e mudar para o campo. Essa é a regra. Agora, a exceção é que vai ter alguns que não podem sair da cidade por enquanto, mas Deus cuida deles e até orienta a igreja para dar um socorro e assistência a esses que não podem. E Deus até faz desses missionários na cidade, enquanto ali vivem. Mas conforme Deus abre as portas, o povo de Deus deve ir deixando a cidade para o campo. Eu gostaria de falar agora de 5 razões para deixar a cidade. Há pelo menos 15, mas eu vou mencionar 5. Leis de saúde. O povo de Deus vai cuidar melhor do templo do Espírito Santo, que é o corpo, mudando para o campo, né? Respirando ar puro, repouso, alimentação saudável. A guarda do sábado. Muitos estão transgredindo o sábado, principalmente na sexta-feira. Nas grandes cidades, chega do serviço já à noite, no sábado, na sexta-feira. Então haverá maior zelo com a guarda do sábado na mudança para o campo. Questão sobre distrações, violência e imoralidade na cidade é muito maior. No campo você vai estar menos distraído para servir a Deus. E também juízos de Deus que serão derramados na cidade. A profecia diz que fogo, inundação e dilúvio, incêndios, terremotos virão sobre cidades. Milhares de cidades vão ser destruídas ainda antes do fechamento da porta da graça. E há um convite para o povo de Deus não estar residindo na cidade nesses dias. Então, por isso, à medida que Deus abre as portas, devemos fazer a mudança. Então, que Deus nos abençoe. Eu sei que há uma mensagem dizendo que alguns só vão sair da cidade no decreto dominical, mas agora, conforme Deus abre as portas, nós já devemos entrar no processo de mudança da cidade para o campo. E aqueles que residem na cidade por causa da pregação do Evangelho, obreiros, nos testemunhos no livro Ministério para a Cidade, a irmã White orienta que não deveria ir obreiros idosos e quem tem crianças em criação, porque as crianças elas sofrem mais o prejuízo da morada da cidade, e os idosos também. Então a organização deveria ter esse cuidado de não enviar pastores que têm crianças para as cidades, obreiros, né, nem idosos, né, e fosse dando exemplo, instruindo a igreja na mudança da cidade para o campo. Que Deus o abençoe, conforme Deus abre as portas, que você possa, juntamente com sua família, oração e fazendo a sua mudança também, planejamento para a mudança da cidade para o campo. Outras vezes nós vamos voltar aqui nesse tema. Que Deus o abençoe e que possamos ser enriquecidos com a palavra do Senhor. Amém, amém.